Agora, perspectivas da OEA pós-reforma tributária. Vamos chamar o Omar Rached, consultor estratégico de OEA do grupo Becomex, e o Diógenes Andrade, diretor de OEA do grupo Becomex. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Pessoal, só para a gente iniciar aqui, o Omar vai começar, mas eu só decidi fazer uma perguntinha inicial. Quem aqui já ouviu falar do tal do OEA? Já trabalhou numa empresa no passado, talvez, que já era OEA? Já? Ah, temos umas mãozinhas levantadas. Legal, legal. Omar, dá para facilitar. Tem pessoas que já ouviram falar, gostaram, repeliu. Vamos lá. Estou aqui, ó. Está aí. Vai lá, Omar. Pessoal, boa tarde. Muito obrigado pelo convite da Hexa, através da Ângela, que a gente está aqui, né? Estou eu e o Diógenes para a gente poder trocar uma ideia sobre algumas perspectivas de coisas que a gente sabe que vai acontecer. A gente agradece muito pela nossa participação aqui. Estamos à disposição também, se quiserem depois mandar perguntas, assim como a Ângela tinha falado, para outros panelistas também, né? Então, a gente vai trocar algumas impressões sobre algumas coisas que estão ainda em construção, né? Não falar especificamente do programa OEA, porque ele é o programa que já existe, ele já tem uma quantidade de empresas que já são certificadas, né? Mas, como tudo que a gente vê no dia a dia nosso, também existe um nível de transformação, né? E nesse nível de transformação, pessoal, o que a gente tem uma novidade em relação a isso? O OEA ele vem sendo revisado, depois renovado, e já passou por várias renovações, né? E agora ele está sendo trazido para um setor que, vamos dizer, um setor do agro, né? Também especificamente com uma visão de empresas eminentemente exportadoras, que historicamente o OEA não era um programa que era muito atrativo. Então, a gente vai desenvolver um pouco na nossa fala aquilo que, para nós, é uma nova fronteira, né? Então, que a gente acha que isso realmente é uma novidade. Então, dentro dessas transformações, pessoal, a mais recente, né, que houve, para a gente poder falar de OEA, houve aconteceu em 2018 para 2019, né, que foi um alinhamento da intenção de você entender e captar essa questão de gestão de risco para o ponto de vista do OEA, em alinhamento com as ideias do que são os conceitos de gestão de risco dos Estados Unidos, que também é um pouco México, Canadá, nessa linha de valores, né? Então, a gente ouviu as palestras anteriores do pessoal que falou aqui anteriormente, né? Então, várias pessoas falaram em diferentes assuntos, mas o que a gente ouviu bastante falar é da questão de gestão de risco. Então, em diversas palestras que a gente já tinha ouvido antes. Então, nesse caso da transformação do OEA, ele é um programa que foi feito para ele captar a ideia do que é o risco. Na verdade, é uma custódia para você poder não ficar exposto a risco e você não perder dinheiro, né? Ele tem vários componentes, né? Assim como tem componente, por exemplo, regulatório, a que vocês são expostos sempre, da mesma forma, o OEA ele vai trazer também um componente para poder blindar algumas situações que poderia acontecer que fizesse com que esses exportadores, importadores perdessem uma quantidade de dinheiro ou ainda perdesse alguma coisa relacionada ao nome dessas empresas, né? Então, a gente vai tentar buscar trazer um pouco disso aí para vocês. Pode passar, por favor, Dio. Então, como a gente está pensando nessa questão de transformação, né, pessoal? O OEA ele vem de um histórico onde ele tinha mais ou menos o seu público cativo, né? Estava falando agora com meu amigo que está aqui na plateia, que de muitos anos que a gente já se conhece, também já trabalhou com o OEA também, né? O Ricardo, né? Então, estava conversando com ele sobre isso também. O OEA é um programa, ele vai captar de forma fragmentada
uma ideia sobre o que é a gestão de risco de uma custódia de uma área aduaneira e logística. Tá? Então, depois a gente vai mostrar para vocês aqui. Ele tem duas principais trilhas, e essas duas principais trilhas, elas são mais ou menos os fatos ou os acontecimentos que poderiam acontecer, que podem ser preventivamente evitados. Ou seja, você já tem a previsão, você já observa o que vai acontecer antes, você já toma as medidas para mitigar ou pelo menos para reduzir, e aí você vai trazendo isso para a realidade dos grupos empresariais. Então, e no final da história, pessoal, assim como essas certificações que o pessoal falou, também as partes regulatórias que vocês são expostos, também existe uma questão do próprio conhecimento como que a empresa trabalha. Tem características intrínsecas, né, das organizações e também os riscos que são intrínsecos a cada um deles. No final da história, pessoal, muitas das empresas que já entraram no programa OEA, e aí o Diógenes vai elaborar um pouco mais isso com você, porque que ele tem um foco mais do setor industrial, eu não vou adiantar isso agora, né? E um pouco menos do setor agro, mas acho que a qualidade principal que se pode esperar desse programa é um conhecimento interno de como que você opera, de como que você trabalha, assim como outras certificações de outros programas, e você trazer soluções mitigatórias. Só que tem um twist aí, pessoal, que é uma coisa que é legal também, uma coisa interessante. O OEA ele traz uma coisa nova, porque ele traz uma interface não só entre pares ou entre partes. Ele vai trazer também uma interface com o setor público. E isso muda muita coisa, porque ele traz uma inovação, né? Antes a gente falava de uma certificação, você faz uma certificação para você mesmo, ou você traz uma certificadora, uma empresa regulatória, ou algum órgão, né, que possa fazer uma certificação para você, mas, em geral, os resultados são interpartes. Você fica com o resultado, você não abre o resultado, ou se você abre parcialmente para uma agência reguladora. Nesse caso, nós estamos falando aqui de um trabalho de denominador comum, tá? Onde você tem que conhecer muito bem a você mesmo, porque depois você vai mandar uma radiografia, um exame de diagnóstico seu, através do seu pedido de OEA para um órgão governamental. E esse órgão governamental, pessoal, é nada mais, nada menos do que a Receita Federal, né? Que é responsável não só pela arrecadação interna, como também a parte aduaneira. E isso aí foi meio que uma coisa que era um tabu, né, pessoal? Era um tabu, era uma coisa que o pessoal ficava, nossa, talvez o pessoal que já trabalhou com o OEA, mesmo o Ricardo, que também já trabalhou bastante, né? Então o pessoal ficava falando, nossa, mas o que a gente mais ouvia era isso, Diógenes. Nossa, eu vou me expor, vou entregar meu ouro, nossa, eu tô lascado. No final da história é isso, eu não vou lá me entregar assim. Só que isso também, depois acabou superando isso, pessoal, já não é tão assim, mas isso se tornou, no final, uma parceria. E com isso, através dos anos, também a Receita Federal teve que mudar a sua pegada, que era uma pegada muito de litígio, era uma pegada que não seguia os princípios basilares do OEA. E dentro dos princípios basilares do OEA, que está bem no início da regra, está dizendo que é proatividade, redução de burocracia, parceria, confiança mútua. E isso foi um desafio, né? E hoje parece que é uma coisa praticamente superada. Ainda não foi totalmente, gente, porque esses traumas aí sempre ficam um resquício, né? Pessoal, as neuroses mais antigas, você toma um remedinho, cura, né? Mas não cura totalmente, né? Vamos falar a verdade, a neurose mantém. Mas já é muito melhor do que era. Vamos supor, hoje tem relacionamento. O relacionamento, se você vê, por exemplo, eventos do OEA, que a Receita Federal promove junto com o Procomex, com associações como de indústria, associações de classe, assim como vocês, né, são muito, muito lotados. O pessoal vai lá, participa, já não tem aquele climão, né, uma coisa que é mais fluida hoje. Tem pessoas dentro da Receita Federal que têm a condição de fazer uma interface boa, de fazer uma comunicação, pessoas que são abertas para você ligar para a pessoa e falar coisas que antes você não falava antes. Então, essa parceria devagarzinho vem sendo construída. Pode ir, John. Agora, você quer falar sobre isso? Perfeito, falo. Muito bem, o Omar fez uma introdução ali e falando um pouco do que ele comentou sobre esses painéis e eventos da Receita com entidades privadas, inclusive eles fazem os painéis em conjunto.
O pessoal criticando alguns pontos e eles rebatendo, conversando, é uma construção, tá? Esse é o ponto. O que eu vou falar aqui do que é o OEA, o objetivo de OEA, não vou ler, por óbvio, mas eu gosto de falar na parte que está em negrito, né? O que é o operador econômico autorizado? É o parceiro de confiança da aduana, que atende requisitos de conformidade à aduana e de segurança da cadeia logística. Não é para todos os intervenientes, é importador, exportador, agente de carga, né? Não são 100% das empresas que são habilitadas, né, ou elegíveis ao OEA. É um programa voluntário, vou voltar nesse ponto do voluntário logo na sequência. E o objetivo principal é garantir o fluxo mais seguro da eficiência do comércio internacional com gestão de risco, fazendo com que a Receita, que é o órgão que certifica, trabalhe, ou seja, foque nas empresas de maior risco, ou seja, aquelas que não são OEA. Tá? Um ponto do que como a Receita, ou como eles trabalham, e em vários painéis que eles especificam, painéis de OEA, dos programas Confia, Sintonia, esse aqui é um gráfico, uma pirâmide, que eles utilizam, e a gente utiliza também para promover o ponto. O que a Receita, nesse caso do programa OEA, ela deseja? Que o maior número de empresas esteja na base da pirâmide, que é onde aquelas empresas que é um programa voluntário, decidem cumprir, decidem ser conformes, querem trabalhar com essa conotação mútua, em conjunto, e aí a Receita trabalha com o quê? Facilitação. Tem as empresas que tentam cumprir, mas nem sempre conseguem. Né? Aí eles vêm com ajuda a cumprir, com a comunicação, com ponto de contato, estão bem abertos a isso. As empresas não querem cumprir, mas fazem se forem bem controladas. Então aí como que a Receita trabalha? Dissuadir por detecção. E tem, infelizmente, tem as empresas, não, eu não vou, não quero, é do meu jeito. E aí como que a Receita trabalha? Usar força de lei. Autuação, notificação, e essa deveria de ser, no olhar, o menor público. Por isso que a parte a menor da pirâmide, quanto menos lá, mais fácil. Porque, assim, da mesma forma com que todos nós queremos trabalhar com tecnologia e precisamos trabalhar com tecnologia em função da quantidade e da volumetria que aumentou, eles também precisam. E se eu trabalho em comum acordo contigo, e eu, anualmente, dando o exemplo do programa OEA, depois da certificação, é um programa vivo, todo ano eu preciso pontuar como foram o meu ano de melhorias, de boas práticas, aquele risco que eu tinha, como diminuiu, como foi meu plano de ação. Todo ano eu pontuo isso para a Receita novamente. O número de fiscais atuais, ele não cobre todo o plano de empresas que precisa ser auditado ou precisa ser avaliada. Então, existe, é fato, né? O número de fiscais saindo aposentados é muito maior do que entrando por concurso público. Não se tem mais concurso público. Então, esses trabalhos de programas, como são sempre mencionados, o OEA já está aí 11 anos? 11 anos. Esse ano, agora em março, teve o aniversário, né? Teve o seminário de 11 anos em São Paulo. Como o Confia, o Sintonia, são programas que vão ganhando força, que fazem com que, de forma automatizada, de consulta mútua entre a iniciativa privada e o público, façam com que seja feito, tenha-se esse ganho de produtividade de ambos os lados. Tá? Gio, deixa eu só fazer um comentário. Pessoal, só para poder contextualizar, esse ponto que o Diógenes falou, esse slide, na verdade, ele vem de um padrão internacional. Tá? Esse padrão internacional, quem dita é a Organização Mundial das Aduanas, que congrega praticamente todas as aduanas do mundo. Tá? E por que eles estão falando nisso? Porque essa tendência que o Diógenes falou agora é de você ter menos fiscalização e você usar mais tecnologia, você ter menos parada de carga. Isso é uma questão que não é só do Brasil. A Receita Federal usa, mas essa ideia é um padrão internacional. Ou seja,
a detecção, essa parte aí de dissuadir por detecção, está sofrendo uma modificação, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O pessoal está começando a mexer mais com banco de dados do que propriamente ficar parando carga em si, já não faz mais sentido. Então não é só o Brasil, tá? Isso aí é um template que se aplica para todas as aduanas do mundo. Agora, voltando ao ponto, né? O EA é obrigatório? Não. É um programa voluntário. Agora, o que muda, talvez, com a entrada do artigo 82 da Lei Complementar 214? As empresas que adquirem para fim específico exportação, para continuar com a suspensão de IBS e CBS, primeiro ponto que traz lá, seja certificado no programa OEA. Aí, se essa suspensão ela é prioritária, ela quase se torna obrigatória para você continuar com a suspensão. Se você fizer o cálculo, não, essa suspensão para mim não vai fazer diferença, não precisa ser OEA. O programa continua sendo voluntário. Agora a questão foi colocado um ponto aqui que nos surpreendeu, até mesmo como consultoria OEA, nos surpreendeu ter colocado o programa OEA na reforma tributária. E com a conjuntura de todo o ponto, num primeiro viés de leitura que nós estávamos fazendo sobre, porque ele não mencionou, existem duas certificações OEA, conformidade e segurança. E aqui ele mencionou, seja certificado no programa OEA. Mas qual? A conjuntura dos fatos nos levava a crer que seria o segurança, que estamos falando das exportações. Mas aí a gente começou a estudar, a entender, debater com demais profissionais, e a gente começou a entender que, olhando o viés do que é o produto granel, que se o OEA segurança, ele previne a inclusão ou a inserção de algum ilícito dentro daquele produto vai ser exportado, ou seja, um crime organizado usando a sua logística privada para escoar o seu produto, drogas, armas e tudo mais. Olhando para o granel, isso descaracterizava um pouco o entendimento, porque quando eu estou exportando via container, se o criminoso quer mandar o seu produto ilícito para a Europa, em termos de um container, ele consegue aliciar o que for necessário para descobrir qual container está indo para a Europa. Em que navio, em que caminhão até chegar ao porto, tem todo esse lastro. No granel, como é que se faz isso? Porque se eu estou falando do açúcar ou da soja, do farelo, o que era muito comum, e nós ouvimos aqui, né, dos palestrantes anteriores, é a contaminação com areia, contaminação com algum outro ponto que não preocupa o OEA. Alguém está exportando areia. A qualidade do produto, é sério, tem que cuidar, mas para o OEA é outro tipo de contaminação que preocupa. Mesmo que eu consiga facilmente, o criminoso, inserir algum ilícito, que não seja areia, não tem por que ele querer exportar areia, né? Dentro de um caminhão de açúcar, de soja, farelo de soja, milho. Ele não sabe para onde que vai. Ele sabe que aquele caminhão vem para Santos. Agora, depois que ele desembarcou aqui em Santos, vai para Moega, por Tombador, cai numa grelha. Facilmente vai ser visto que caiu ali. Se for dentro do açúcar, pior. Porque dá para ver ali que é até difícil de sair o açúcar sozinho, tem que ter lá um martelo hidráulico batendo para que saia. A probabilidade dele perder aquele ilícito é muito maior do que ele conseguir exportar. Porque mesmo que ele consiga, alguém pegue aquilo lá e jogue por baixo daquela grelha que ainda cai da moega, para cair dentro da esteira, para ir para dentro de um depósito, aquele depósito com centenas de toneladas ou centenas de caminhões, não se sabe para onde aquilo vai, para a esteira, para que navio que vai, se ele vai conseguir exportar aquilo corretamente. E isso começou a trazer a nós qual é o real objetivo do OEA ser inserido aqui. Aí a gente começou a pensar, espera,
Não é só a questão desse ilícito. Outros pontos podem estar acontecendo aqui, né? O do objetivo. Aí vem a questão dos estados. Um dos pedidos de talvez ter um OEA para as empresas seria a preocupação dos estados quanto à questão daquilo que foi suspenso, venda a fim específico, se realmente foi exportado ou foi desviado para o mercado local. E aí o estado tem que correr atrás do imposto dele, atualmente ICMS, né? Então, esses pontos foram colocados também. Outras preocupações que vêm à tona, e aí um entendimento mais nosso, é a preocupação quanto a talvez empresas fantasmas. Que empresas para atenderem requisitos e critérios do OEA, principalmente do bloco de requisitos gerais, admissibilidade, segurança de informação, cargos sensíveis, comunicação, atendimento à legislação, se ele atender aqueles critérios, aqueles requisitos, dificilmente estamos falando de uma empresa fantasma. Então, ali talvez já seria um ponto do porquê. Quer comentar alguma coisa aqui? Pessoal, só trazendo para esse contexto que o Jorge estava falando, então a gente só fica especulando. A gente está falando coisas aqui que a gente não sabe ainda, porque ainda vai ser regulamentado. O artigo 82, isso a gente sabe. Mas é uma lei complementar, né, pessoal? Porque a gente sabe que uma lei complementar, uma lei de alta hierarquia, ela fala sobre a reforma tributária como um todo e ainda carece de muita regulamentação. Ainda a gente vai ter muito trabalho pela frente. E, como o Diógenes falou, foi uma surpresa para a gente também, porque a gente não imaginava. A gente achava que o OEA ele tinha o seu lugar, como ele é um programa, como ele falou, que não é obrigatório, é um programa que tem o seu destinatário, é um programa específico e tal. De repente, aparece na lei complementar que, vamos dizer, está falando de imposto, de tax, não está falando de customs diretamente. Não deveria estar ali. Daí a gente começou a pensar sobre isso que ele falou, né? Mas será que é? Será que é por causa disso? Será que é por causa do risco de descarga? Será que é por causa do risco tal? Mas quando a gente começa a ver qual que foi talvez a intenção, né? A gente começa a ver, ele fala, olha, poderá ser suspenso, quer dizer, será suspenso o IBS e CBS, que é a nova tributação da reforma tributária, praticamente tudo está ali, né? Só que ele também coloca ali, ó, poderá ser suspenso no fornecimento de bens materiais até o fim específico da exportação, empresa comercial exportadora que atenda, ó lá, patrimônio líquido, R$1 milhão mínimo. Então, aí a gente começou a pensar, pô, mas aí já tem uma linha de corte. Né? Não são todas as empresas comerciais exportadoras que vão conseguir atender cumulativamente. Então, quem tiver menos de R$1 milhão patrimônio líquido... Não basta ser OEA. E não sendo OEA, paga imposto. Ou seja, pagando imposto, pode ser que seja liquidada a empresa. Vamos ser bem sinceros. Porque... E pelo entendimento que está aqui ainda, né? Eu tenho 1 milhão. Patrimônio líquido. Mas se eu suspendo nessa operação 5, eu fico com 4 descoberto, então? Eu sou EA, tenho 1 milhão, suspendo 5, eu fiquei com 4 descoberto? Porque isso é o inciso 2, está escrito. No 2. Tem que precisaria ter o PL também, que é cumulativo, né? 1 milhão mínimo e uma vez o valor do tributo suspenso. Ou seja, a extensão do que você vai suspender de IBS e CBS tem que acompanhar o seu patrimônio líquido. Aí isso deixou umas pistas para a gente começar a especular, né, pessoal? Nós não estamos dizendo que porque aí realmente a gente não sabe. Mesmo porque precisa sair uma regulamentação. Isso. Né, para esclarecer esses pontos bem. Mas a gente chega à conclusão de que se a intenção foi essa, foi primeiro para fazer uma linha de corte dizendo abaixo de 1 milhão, tchau. E as que estão acima de 1 milhão de PL, tem que observar que elas têm que ter o PL que acompanhe a parte de suspensão tributária, que depois pode virar isenção da exportação. Então, tem um rastro daí de qual que foi a ideia por trás disso daí. E nós, mais ou menos, chegamos à conclusão que é uma questão de mitigar risco pelo ponto de vista do que o Diógenes vai falar para vocês agora, tá? Omar, aqui tem um ponto do que os benefícios atuais do OEA, segregados do segurança,
que talvez pro segmento granel não vinha sendo o suficiente para que levasse a usar uma certificação. O ponto focal do que nós estamos falando aqui de OEA é a questão da suspensão. Mas o que são ainda benefícios do OEA da certificação atual? Tá? À vontade. Então, pessoal, de forma bem concisa, né? Porque acho que isso é um tema que boa parte já deve saber, mas benefícios principais do OEA, tanto na parte do conformidade quanto de segurança, é você dar maior rapidez e liquidez e, vamos dizer, uma maior previsibilidade logística, principalmente na parte do desembaraço do despacho aduaneiro. Ou seja, a tua carga não será parada, porque você é uma empresa de confiança. Se tiver qualquer problema, qualquer desculpa, qualquer coisa que precisa ser questionada, isso é feito a posteriori para você não incorrer com o risco de ter sua carga parada, aí você ter armazenagem, você ter atraso contratual, que você não entregou sua carga. Então, passa primeiro, depois a gente conversa. Em resumo, é isso. Tanto para a conformidade, que puxa a cadeia de suprimento da importação, quanto para a exportação, que é o OEA Segurança. Então, a ideia principal é essa. Tá? Fluidez, né? Isso, fluidez, agilidade. E mesmo que a tua carga seja parada, você tem prioridade na inspeção da carga. Atualmente, o programa OEA ele é dividido em bloco de gerais, os critérios específicos e requisitos de segurança e de conformidade. Um total de 178 requisitos nesse bolo todo para serem atendidos. Tá? De uma certa forma, não vamos passar por todos, por óbvio, eu deixei porque às vezes o pessoal gosta de tirar foto e entender melhor o que está e ficar olhando. Não vamos passar por todos, mas todos esses critérios, no que diz respeito à parte de critérios gerais, admissibilidade, histórico de cumprimento da legislação, sistema satisfatório de gestão, segurança da informação, viabilidade financeira, recursos humanos, que geralmente pega ali muito a questão de cargos sensíveis, são aqueles cargos que têm um acesso direto à carga, informações diretamente daquela carga, são os critérios que eles são flutuantes. Esses critérios e requisitos são flutuantes a qualquer das duas certificações. Quero ser segurança, tem que atender esses aqui. Quero ser só conformidade, tem que atender esses aqui. Quero ser os dois, atende os dois blocos e mais este daqui. Tá? Posterior tem os critérios, e cada critério sim, tem os seus requisitos para atender ou segurança ou conformidade. Aqui eu chamo uma atenção para a segurança da carga, segurança de transporte, segurança física das instalações, porque eu vou falar mais à frente de onde vem o programa OEA no quesito os critérios desenhados, da forma que ele é desenhado, e ele está muito bem desenhado para um olhar de produto embalado dentro de container. Dentro do critério, por exemplo, segurança de carga, tem, se não me falha a memória, 29 requisitos. E a grande maioria falando de lacre, falando do produto dentro de container, passa longe qualquer informação de granel. Só para poder complementar isso que o Diógenes falou, pessoal, em ideia geral, sem ficar entrando no específico para a gente poder cumprir nosso programa aqui, para você entender assim, como que o pessoal pensou em gestão de risco para esses dois programas e por que eles são separados, tá? O conformidade, pessoal, que é o mais, vamos dizer, o mais popular, tal, não sei o que o pessoal conhece mais porque, vamos dizer, ele tem um pouco mais de apelo comercial quando você fala, puxa, você vai ganhar mais, você vai ter uma percepção maior do retorno de investimento, tá? Mas ele está ligado com o quê? Com riscos que são chamados riscos recuperáveis. Tá? O que é um risco recuperável? É um risco que... Lembra que eu falei para vocês agora há pouco? Está passando lá o container, está passando lá a carga na esteira, seja o que for. Se a fiscalização não vai parar aquilo lá. Se ela tiver qualquer problema, qualquer dúvida, ela vai fluir, a parte financeira vai continuar andando e depois ele vai perguntar alguma coisa para você. Ou seja, se eventualmente você errou uma classificação, que é um dos critérios lá, você errou no certificado de origem, é o que o pessoal emite aqui, por exemplo, você errou numa declaração, você errou na valoração aduaneira. Então, qual que é a ideia? A Receita Federal recupera depois. Ele te pergunta depois, te manda uma intimação, manda uma multinha para você paga.
Isso é recuperável. E aqui, na parte do segurança, aí estamos falando de riscos não recuperáveis, que isso é uma inovação para a ideia aduaneira do Brasil. Porque a gente sempre foi sequestrada a ideia muito fixa em cima de tributo, multa, não sei o quê, classificação, tal, não sei o quê. O segurança, ele inova no sentido de que ele está procurando alguma coisa para mitigar que não é risco recuperável, mas ele é irrecuperável. E o que é o risco irrecuperável, pessoal? O irrecuperável está ligado a princípios ligados a operações de cadeia de suprimento ou operações empresariais que podem estar involuntariamente servindo a operações ilícitas. Tá? Então, por que ele é irrecuperável? Porque ele pode fazer um estrago, por exemplo, né, nessa parte de armas, tráfico de droga, terrorismo, coisa de bomba, coisa não sei o quê, pode fazer um estrago em um país, não estou falando só do Brasil, qualquer lugar, e você não consegue recuperar isso através de tributos, você não vai combater isso através de um auto de infração. Então, a ideia principal é aqui, ali risco recuperável e aqui risco irrecuperável. Isso aqui. Perfeito. Então, só para fazer uma conotação, o que é o OEA no mundo? O OEA ele segue padrões internacionais, SAFE, da União Europeia, e CITPAT dos Estados Unidos. E esses países comumente exportam produtos industrializados, alto valor agregado, e todo o desenho do OEA quanto à segurança foi desenhado comumente em cima desses países que exportam esse tipo de produto. E esses programas foram totalmente adotados no OEA do Brasil. E até aí tudo certo, tudo bem, sem problema nenhum. 99,9% das empresas hoje OEA são indústrias. Pode ter uma ou outra empresa que é setor agro, vamos chamar assim, mas com um CNPJ vocacionado a um produto totalmente industrializado que segue praticamente as mesmas linhas de uma indústria. Do contrário, são 100% indústrias. E aí agora vem com essa conotação da lei complementar que a gente citou, para as comerciais exportadoras continuarem comprando com IBS e CBS, suspensos, tem que ser OEA. Mas espera aí. Quando a gente vai olhar os critérios e requisitos, que estão desenhados muito bem para produtos industrializados, alto valor agregado, o granel, ele bateu, não encaixa. Como é que eu faço agora para... Então, assim, vai ser fácil colocar? Sim, desde que interpretações no programa OEA ou um redesenho de critérios consigam entender e interpretar o que é o fluxo do granel e a volumetria do granel. Um exemplo muito simples. Dentro do segurança de carga, se não me falha a memória, a segurança do transporte tem inspeção 717 pontos. Tantas inspeções do container versus tantas inspeções do caminhão. Aí a gente esteve no Porto de Paranaguá. Tem a fluidez lá, o pátio que antecede ao porto, tem capacidade para 1.000 caminhões. E em tempo de safra, transita ali 2.500 caminhões dia. Como é que você explica para o caminhoneiro que está entrando, que antes dele entrar ou antes dele sair, naquele momento, tem que fazer uma inspeção 717 pontos de 2.500 caminhões por dia? Não vai. E aí um dos pontos do programa é fluidez, agilidade. Opa, o programa que era para trazer fluidez, agilidade, ele... E já foi comentado aqui nas demais palestras sobre os tipos de inspeções que já existem dentro. Com os escaladores, manuais e tal. A gente demonstrou isso também em um determinado momento para a Receita, eles entenderam. Então, o que talvez seria palatável e o que a gente está sugerindo de alterações, que talvez permaneçam sim o que já tem de controle e metodologia quanto à qualidade do produto, mas talvez coloque ali um olhar de enxergar para se naquele momento que você está inserindo o calador, para pegar uma amostra, que eu entendi que no açúcar é mais difícil, não é tão fácil você colocar o calador manual até o fundo, né? Para pegar toda aquela amostra de forma homogênea, em tantos furos, a depender da tonelagem do caminhão. Um olhar de que, no momento, se entenda se teve dificuldade, o que aconteceu? Só não está conseguindo ou tem alguma coisa batendo ali embaixo? Então, assim, se utilizando daquilo que já existe e não incrementando um novo controle.
Então a gente começou a entender que no granel, diferente de uma indústria, a parte logística é muito diferenciada, né? A logística multimodal, transbordos múltiplos existem, né? É de caminhão, é do caminhão para ferrovia, do ferrovia, em alguns casos, de granel para barcaça e por aí vai. A demanda versus capacidade do granel, a demanda é muito maior do que a capacidade, então você trabalhar somente com empresas... A demanda é tão grande, pelo que nos foi passado nas entrevistas que nós fizemos, que eles comentaram de um efeito nuvem. Se, no caso da soja, né? Se a colheita está apontando estar maior para a região X, aquela logística parece que se movimenta toda para lá. Se acontece qualquer coisa de chuva e tudo mais que deu esse problema e veio para o sul, vem aquela manada de caminhão tudo para cá. Porque não tem capacidade o suficiente pela demanda para o escoamento. E, de novo, se a gente tiver barreiras que façam com que essa fluidez não aconteça, é um problema para o programa. O programa que vem para facilitar, ele não facilita, ele vai incomodar mais do que facilita. Então, essas interpretações, a Receita Federal está aberta a entender. Que ela entende que não é igual. Então, essas interpretações precisam ser feitas. Aí a gente começa a falar de incompatibilidade. Não é a incompatibilidade do programa quanto ao setor granel, mas a incompatibilidade do que é a indústria, que hoje cabe e o OEA está lá dentro, versus o granel, a indústria versus o setor que transporta ou que trabalha com granel. Então, tem muitas diferenças ali que eu não posso aplicar simplesmente os critérios e requisitos que estão desenhados para a indústria para esse setor. Não cabe, não funciona. Tanto que a gente observa, que é pública a informação das empresas certificadas OEA e não tem... Em qualquer evento que você vai ver de OEA, dificilmente, talvez daqui para frente, começa a se falar, não se fala em granel. É container. É container. É container. Gil, aí só fazer uma contextualização, pessoal, além disso da questão da incompatibilidade de determinados níveis de produtos, a inovação também que essa inserção da lei complementar traz também, é uma coisa também muito surpreendente para a gente. Por quê? Porque a ideia do OEA sempre foi excluir pessoal que presta serviço, vamos dizer, dentro dessa cadeia de suprimento, que se chama comercial exportadora pura por serviço. Ou seja, não aquela que realiza propriamente a exportação. Ela pode ou não realizar, ela pode só prestar o serviço, porque em cadeias longas, o nível de serviço pode ser curto, pode ser através de quem está originando, pode ser um pouco depois, pode levar até um silo, pode levar até o ponto de saída. Então, é importante a gente lembrar que o OEA, além dessa incompatibilidade dos requisitos, também até pouco tempo atrás o pessoal falava, gente, qualquer comercial exportadora não podia entrar. Era vedada a entrada de empresas comerciais exportadoras, ou prestadoras de serviço, ou mesmo aquelas que faziam operações indiretas, mesmo que ela mesma exportasse. Então, isso que nos chamou um pouco a atenção. Então, houve a inserção não só do prestador de serviço puro, como também aquele que origina, presta esse serviço em longas cadeias. Quem sabe que a cadeia do agro é longa, né? A originação e também depois a própria parte de colheita, e várias notas fiscais podem ir se acumulando. É transporte, é entrega, é depósito, é espera, porque às vezes a venda pode demorar, né? Então a gente sabe que isso é completamente diferente daquilo que é a realidade que o Diógenes estava falando, de um setor industrial onde é pedido, é entrega. O fulfillment é muito mais rápido, né? Então é outro nível de circulação. Então, essa realmente é um novo desafio que nós temos aí pela frente, e por isso que ele falou, a Receita Federal e também os órgãos reguladores estão tendo que repensar essa inserção desses novos stakeholders, essas novas categorias de pessoas que colaboram para esse fluxo logístico, para que o agro poderosíssimo do Brasil continue a funcionar. Perfeito. Então, um entendimento que a gente teve é que sim, a gente entende que o programa OEA ele é aplicável ao setor granel, porém,
assim, é reconhecido o valor do programa, mas para ele ser plenamente aderente, interpretações precisam ser feitas. Não dá para pegar o programa da forma que está hoje, o guia de implementação que existe, e tentar aplicar para o setor, com granel. Eu posso até quase falar assim, é quase que insano, porque assim, ele está muito desenhado no container, está muito desenhado no produto de alto valor agregado, embalado, primária, secundária, terciária e dentro de container. Ele não prevê, e aí você vai começar a olhar toda a parte de segurança física das instalações, você tem vários depósitos, esses vários depósitos às vezes são terceirizados, como é que você vai inserir aquele plano de segurança necessária que está escrito hoje para toda essa cadeia logística ou de depósitos, que em se fazendo tudo isso, a gente pode estar ferindo um dos critérios gerais, que é a viabilidade financeira. Né? Então, assim, essa interpretação, e é justamente nesse trabalho que a gente está, né, eu, o Omar, a equipe, nós estamos trabalhando de descrever, então, para a própria Receita, o que seriam critérios e requisitos do OEA, independente se é o segurança ou conformidade, mas o que seriam critérios e requisitos desenhados a essa interpretação do que é o mundo granel. Praticamente critérios gerais, que é a admissibilidade, segurança da informação, é mais documentacional. A gente procurou fazer um trabalho de unificar alguns requisitos que pareciam ser meio que duplicados entre critérios diferentes. Então, unificamos nesta ideação. Não sabemos o quanto disso realmente vai ser apreciado, porque é um trabalho que a gente está fazendo para entregar a própria Receita como um trabalho de construtivo que não vai beneficiar a soja, mas todo o granel, todo o transporte de granel, seja líquido, seja sólido, para beneficiar todos. E todos vão poder se utilizar daquele material. E aí, para poder fazer contextualização, pessoal, quando a gente fala granel, seria também. Vamos expandir um pouco mais para as cadeias do agro como um todo, né? Mesmo aquelas do agro que não se utilizam de transporte granel, ou que a mercadoria não seja granulada, ou seja, granel líquido. Porque a cadeia do agro ela é relevante, ela é uma cadeia que é o maior exportador do Brasil de longe, né? Na verdade, é o que segura o comércio exterior brasileiro, pessoal, assim, sem não é só porque eu estou no Sugar Day, né? Mas também é uma questão de número, né? Todo mundo sabe o poder e a questão da produção, a relevância, né, disso para poder segurar também os indicativos econômicos do Brasil. Então, a gente está pensando hoje de um setor que é o mais que lidera em todos sentidos, tanto tecnológicos, quanto em questão de cadeia, quanto em questão de pesquisa e desenvolvimento, quanto em questão de valores, né, o que segura o valor da moeda nossa. Como trazer isso para dentro do OEA, sendo que, lembra, pessoal, que a gente estava falando dos benefícios, o benefício é você ter uma fluidez logística. Qual que é a percepção disso para um grande exportador do agro, que já tem uma fluidez logística? Talvez seja chovendo molhado, uma percepção muito pequena, quer dizer, não é uma coisa que é tradicionalmente percebida pelo setor agro como uma grande vantagem. Ela é uma vantagem, mas, sei lá, talvez não seja tão perceptível. Só que agora nós estamos trazendo isso para um âmbito tributário, que esse âmbito tributário, sim, pode mexer com muita gente, e por isso que nós ficamos surpreendidos também com isso, né? Porque, assim como o Diógenes citou para vocês, existem outros programas da própria Receita Federal, né, como Sintonia e Confia, que são meramente tributários, não tem nada a ver com logística, não tem nada a ver com requisito de segurança. Não mexeria, a princípio, com os terminais próprios que tem aqui de exportação, tanto do açúcar quanto a parte de álcool, né? Não teria nada a ver com isso. De certa forma, na nossa mente também caberia, talvez, ser incluído um programa, na lei complementar, mencionar a suspensão continua para quem tiver a nota X no Confia, no Sintonia. Mas aí o que acontece? De novo,
Percepções que a gente tem. O programa OEA, ele já está aí já há 11 anos, desde 2014 para 15, desde 2015, que foi quando as primeiras empresas que foram certificadas ou ganharam a certificação OEA são aquelas que eram a linha azul. E linha azul, automaticamente, foram certificadas OEA, né? Foram as primeiras empresas, e aí por diante foram tendo as modificações, as adequações dentro dos critérios e tudo mais. A mais recente foi 2023, onde veio toda a conotação de segurança do CITPAT, dos Estados Unidos, foram colocadas para dentro do programa. Deu uma alteração no conformidade, mas fortemente alterou os critérios de segurança de toda a cadeia. E agora, surpreendidos pelo programa sendo inserido dentro da lei complementar e não especificando que modalidade, nos levava a crer ser muito a questão do segurança, só que estudando a questão do segurança versus o que nós achamos de incompatibilidade, ou seja, risco, é um risco alto de ser inserido um ilícito dentro do granel pela falta de lacre padrão, pela quantidade, sim. Mas qual é o real risco disso acontecer e aquele ilícito for realmente ter êxito de ser exportado? Baixo. De novo, porque eu não sei para onde que aquilo vai. Eu sei que ele vai para Santos. Eu sei que ele vai para Porto de Paranaguá. Mas eu, de fato, não tenho informação de que navio que ele vai, e mesmo que ele for dentro de um navio, 500 quilos de droga, ou sei lá, 15 armas, dentro de um porão de um navio cheio de açúcar, ou a probabilidade dele se perder, aquilo lá é gigante. Então, aí a gente começou a entender, peraí, talvez não seja o segurança, talvez todo o âmbito, não somente do critério A ou B, mas uma empresa para se certificar ao EA, ela tendo que atender critérios e requisitos que estão aqui, vai inibir a ação de empresas fantasmas. Opa, então será que não foi esse exatamente o ponto de ser inserido a questão do EA? E não talvez o Confio, o Sintonia, que são programas talvez um pouco mais novos e que não estão tão em alta, né? Apesar de que hoje, eu comentei há pouco, são 693, se não me falha a memória, empresas certificadas. A grande maioria é indústria e no estoque da Receita deve de ter dos quase 300 pedidos de certificação ainda a serem analisados. E o que a gente colocou a eles, o setor graneleiro entrando, em termos de exportação, isso representa 28%, 30%, né? O de hoje, das empresas, atualmente com essas empresas certificadas, indústria. Entrando um setor tão representativo... Como o agro, né? O setor agro, na possibilidade de entrar o setor agro, tanto parte de serviço quanto parte de exportação originada ou vendida, isso pode rapidamente, né, Dil, chegar à representatividade do tubo OEA pelo valor que tem o agro brasileiro, pode chegar tranquilamente a 50% de toda importação e exportação no Brasil ser OEA. Tranquilamente. Metade de tudo que se transaciona no Brasil vai passar pelo tubo OEA em potencial. Pessoal, não quer dizer que isso vai acontecer. Estamos trocando ideia com vocês, tá? Mas para isso acontecer, essas interpretações, essas adequações de critérios e requisitos, elas precisam olhar o que é o granel. Do contrário, as empresas acabam não conseguindo se adequar às necessidades e aí acabam não se frustrando. Como a gente tem alguns históricos de algumas empresas que tentaram no passado e chegaram até um determinado ponto e não foi. E, de novo, como é um programa voluntário, né? Aqui é só um ponto, já finalizando, pessoal. A gente, em tanto tempo de mercado, a gente costuma ver as empresas, as que são hoje indústrias, né? A gente costuma comentar que existem 3 tipos de empresas que têm OEA, né? Tem aquelas que têm OEA, aquelas que são OEA e aquelas que vivem OEA. O que eu quero dizer com o que é a empresa que tem OEA? Ela conquistou a certificação. A exemplo, pega o diploma, não é um diploma que ganha,
pega o diplominha ali, coloca no quadrinho e bota atrás lá da mesa, ou bota no quadrinho em cima da mesa, junto com os outros certificados, aquele lá da datilografia, contei a minha idade agora, aqueles, coloca lá e pronto, esquece. E, inclusive, acabam nem postando anualmente o término do ciclo do monitoramento após a certificação. Aquelas que já entendem que são OEA, elas já não conquistaram o selo, elas conquistaram o selo e vivem aquele selo, fazem minimamente aquilo que é praticado de melhoria contínua. Aquelas que vivem OEA, elas expandem as boas práticas por toda a organização. Essas afundaram dentro do programa OEA e trazem toda a organização para o modelo de boas práticas que acabam trazendo. Eu tenho exemplo de algumas empresas que eu conheço, que eu fiz o questionamento. Hoje, você é OEA. Se amanhã a Receita descesse um decreto e falasse, ó, acabou, não quero mais, não existe mais, o que você perderia? Falei, eu perderia o nome OEA, mas as boas práticas que nós criamos, os procedimentos, os controles, eu não perco mais. Isso são as empresas que vivem OEA. E, por fim, o que eu costumo falar? Ser OEA é ter um selo de confiança, mas viver OEA é fazer dessa confiança um compromisso diário com excelência no comércio exterior. Então, essa é a diferença sutil. Então, vocês entrando nessa certificação, e a gente ouviu nas outras palestras, o mundo de certificação que existe, as próprias normativas do MAPA, quanto à qualificação, as certificadoras, o que a gente precisa trabalhar para a certificação OEA é tratar desses pontos como grandes evidências de controles que existem, e não criar novos controles para atender o OEA, ou seja, incrementando aquilo que vocês, de forma diferente, tendo que demonstrar 2 vezes a mesma coisa. Mas talvez todos esses controles, e o Omar comentou comigo ali, é um setor totalmente, como é que é? Avesso a risco, né? Sim, um setor que tem, vamos dizer, é uma potência na parte financeira, né? Todo mundo que tem muito fluxo de financeiro, muitos bens, muitos ativos, todo mundo avesso a risco, né? Então, talvez por esse motivo também, uma sequência de palestras técnicas que a gente viu hoje aqui também, o pessoal buscando garantir que esses valores que circulam nas cadeias de suprimento não sejam mexidos, não sejam erodidos, né? Porque é assim que muita gente depende disso, não só os investidores, mas muita gente trabalha no setor, os produtores também, é uma coisa que, bom, o Brasil depende disso, pessoal, a verdade é mais ou menos essa, né? Talvez mais do que essas tantas empresas, a indústria também, mas o agro acho que é muito mais relevante. Sim. Pessoal, era o que nós tínhamos para passar. A gente tá justamente trabalhando, já trabalha com EA há bastante tempo. O que a gente quis trazer para vocês é, de certa forma, não se apavorem com o pedido de ser o EA, porque é certo que vai ser necessário que a Receita faça interpretações diferentes para que a certificação OEA para o mundo granel não pode ser exatamente idêntica do que é a certificação OEA hoje, atual. Então, embora a gente vá avaliar, como eu comentei agora há pouco, das quase 700 empresas que hoje são certificadas OEA, seja conformidade, seja segurança ou ambas, praticamente produto industrializado dentro de container embalado. E, novamente, em todo programa, ou toda palestra, ou todo painel que eu assisto de OEA, até então, a palavra granel não existe. Não existia. Vai começar a precisar existir. E, pessoal, mais uma vez agradecendo a Hexa pelo convite que a gente poder estar aqui, né? Muita satisfação que estou aqui, eu e o Diógenes, para poder trazer essas ideias para vocês e dizer que dessa experiência desse setor que é tão importante para a gente, que é o setor agro, e das muitas surpresas que estão vindo aí, sempre o que a gente procura fazer, procura criar uma realidade que seja plausível, né, que seja adequada. Eu acho que para o setor agro também, assim como
o Dio já citou, e isso condiz com esse ciclo de palestras que teve aqui no Sugar Day, né? É um setor que cuida muito da parte técnica, e já tem um nível de regulamentação alto. Provavelmente, assim como o Diógenes falou também, quando vocês forem, talvez algumas empresas que estão aqui podem ser sujeitas a ser expostas à questão do OEA. Quem não tem um nível de conhecimento específico do requisito, talvez vá conseguir observar que nas próprias organizações, as próprias boas práticas que já existem, vocês já vão ter muita coisa que já vai estar fazendo, já vai ter uma sinergia com os controles que são requisitados. Então, e também nós estamos buscando fazer um agrupamento, uma aglomeração para que as coisas que não façam sentido para o setor agro, que tem sua peculiaridade, né? E precisa de uma ideia de ser compatível com o programa OEA e não o contrário, a gente buscar também, está buscando levar uma proposta de agrupamento e de sofisticação desse programa sem que ele perca os seus princípios, sem que perca os objetivos, e principalmente observando aquilo que vocês já têm para poder ser aproveitado e não fazer uma duplicidade, triplicidade. Ninguém está aí para ficar perdendo tempo ou ficar perdendo, vamos dizer, energia em cima de coisas que já existem. Então, mais uma vez, agradecendo vocês pela atenção, e obrigado pela presença nossa aqui. Não sei se o Dio quer falar alguma coisa. Não, eu só quero agradecer também, Ângela. Agradeço em nome da empresa aqui também a oportunidade de vir aqui e passar a vocês um pouco do nosso conhecimento, um pouco do que nós estamos fazendo, para que vocês, talvez assim, se estava olhando para o OEA dos moldes que ele está escrito hoje, a gente entende que sim, vão ter atualizações, precisa sair uma normatização da lei complementar como um todo, não só sobre o OEA. O trabalho que nós estamos fazendo, que vai beneficiá-los também, quanto à questão do granel, vai ser apresentado à Receita, e a Receita manda isso para o comitê interno deles, e aí sim nós vamos saber o que daquilo realmente vai ser apreciado. Mas justamente o que nós estamos fazendo é um trabalho de releitura dos critérios à luz do que é a necessidade, à luz do que é a realidade do granel. Para daí isso poder ser aproveitado por todos. Não é um trabalho bicomics, é meu e só quem quiser tem que pagar. Não. Esse trabalho que nós estamos fazendo de redesenho dos critérios, ele vai ser beneficiado por todos após, né, a apreciação da própria Receita, que é o órgão certificador, de ver o que de fato dali eles vão apreciar e colocar para dentro desse... Eu não sei nem como chamar, se vai ser um novo OEA, OEA Granel, OEA Agro, que nome ele vai ter, a gente não sabe, né? Porque eu brinco sempre com o pessoal do time lá, nós vamos talvez ajudar a conceber um filho, mas não somos nós que vamos dar o nome. Alguém vai dar o nome, né? Possivelmente a Receita, ou vai continuar a mesma coisa, só que com critérios redesenhados. É o que a gente aguarda os próximos capítulos dessa minissérie. Obrigado, pessoal. Obrigada, Omar, Diógenes.